Se você chegou até esse vídeo, você quer aprender sobre o que é, né? Quer entender um pouco sobre o que é uma prótese de quadril ou uma artroplastia total de quadril. Nesse vídeo você vai entender o que é isso e eu vou te mostrar o que é uma prótese, né? Os componentes dessa prótese, algumas indicações e afins, beleza? Lembrando que sempre trabalhando em cima da nossa metodologia, que é a nossa metodologia PCP, pensar como um cirurgião pensa, que tem o objetivo de fazer com que você seja mais assertivo, preciso, se antecipe, que é o nosso mecanismo APA, ok? Lembrando que também esse trecho aqui dessa aula é uma das aulas que a gente tem dentro do nosso curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia, para você que já é instrumentador cirúrgico ou para você que é estudante de instrumentação cirúrgica e quer entrar no mercado já com um grande diferencial competitivo, apresentando um diferencial que vão aumentar as suas chances de ser contratado, de ser até melhor remunerado, porque você vai apresentar um conteúdo diferente, uma formação diferente e, sem sombra de dúvidas, isso é muito atrativo. Ok? Tanto para médicos quanto para empresas prestadoras de serviço ali de OPME, ok? Então, vamos lá. Prótese de quadril. O que é isso, Vinícius? Vamos entender um pouquinho aqui junto comigo. Deixa eu pegar aqui já minha canetinha marota para a gente poder fazer algumas marcações para ficar bem didático. Vamos entender. Definição. Vamos partir desse pressuposto. Por quê? Porque já que a gente trabalha com a nossa questão de pensar como um cirurgião pensa, a gente precisa entender todo o contexto. Parar de ter um olhar superficial e começar a ter um olhar mais profundo sobre as coisas. Porque o que vai fazer você ser diferente é sair da superficialidade, tá? Quanto mais robusto você traz um conhecimento, mais valorizado você é. As pessoas vão valorizar aquilo que você é como um profissional e os resultados que você tem especialmente. Beleza? Ah, mas eu estou precisando de um emprego. As pessoas não estão nem aí se você está precisando. Elas precisam de outras pessoas que vão resolver os problemas, os desejos e as dúvidas que elas têm. Ok? Vamos lá. Definição. Prótese ou artroplastia de quadril é o nome dado ao procedimento para substituição do quadril natural por um outro quadril protético, ou seja, a substituição da articulação coxofemoral. O termo artroplastia é mais correto, pois refere-se ao procedimento cirúrgico em si, que é a substituição das articulações, é a artroplastia total de quadril. A indicação mais comum para esse procedimento é a coxoartrose, ou artrose ali, e também tem outras indicações, traumas, fraturas e por aí vai. A artrose ou desgaste da cartilagem do quadril, quando o quadril sofre um processo degenerativo e torna-se muito doloroso. Vocês vão entender mais ou menos numa imagem que eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais visualmente fácil de entender. Sofre ali, né, um processo degenerativo e torna-se doloroso. É limitado, né? A pessoa começa a ter alguns tipos de limitações e tudo mais. Esta cirurgia pode ser indicada para restaurar os movimentos e aliviar a dor, porque dói muito mesmo, beleza? Pacientes, então, que têm artrose, sabe. Melhorando a qualidade de vida. Também podemos usar as próteses de quadril no tratamento de algumas fraturas. Isso vai depender da indicação médica. Lembrando sempre que a indicação médica ela é soberana. Aqui a gente está trazendo alguns dados de artigos, de algumas informações que a gente leu, né, que eu preparei essas aulas, de artigos científicos, porém, no entanto, todavia, a gente entende que existem escolas de formação que vão ter visões diferentes, beleza? A escola de um hospital X é diferente da escola do hospital Y. Então, a gente tem muito isso, que é basicamente a particularidade de que cada serviço apresenta. Cada serviço de residência médica, de formação de novos ortopedistas. Ok? Vamos seguir. Então, aqui a gente começa a entender um pouco, tá? Ó, a diminuição do espaço articular. Aqui é o espaço articular. Aqui, por exemplo, é um espaço articular saudável. Aqui já é um espaço articular que começa a ter atrito. Basicamente, ele vai perder essas características das articulações, tá? Da articulação sinovial, vai perder a questão dessa cartilagem hialina, tá vendo que aqui é toda rosinha, e aqui a gente já tem muitas erosões, e aí aqui a gente vai ter um atrito osso com osso. Essas articulações elas vão ter o líquido sinovial e vão ter outros componentes, cápsula articular, vão ter a cartilagem hialina, que vai facilitar o processo de articulação ali da articulação coxofemoral
vai lubrificar, vai nutrir essa região ali. E quando o paciente ele começa a entrar num processo degenerativo, começa a ter um atrito osso com osso, gerando uma dor e limitações de movimento. O paciente começa a sentir muita dor, começa a ter muita dificuldade para andar, começa a ter algumas limitações, até para ir no banheiro às vezes é complicado. Beleza? Anatomia do quadril. Aqui a gente vai dar uma visão geral, tá? O quadril é uma das maiores articulações do corpo. Ela é a articulação entre uma esfera de uma cavidade. Vocês vão entender basicamente isso quando a gente mostrar. A cavidade é formada pelo acetábulo, que é a parte da pelve. Vocês vão entender isso daí. Eu tenho a parte da cintura pelve, muitas pessoas chamam de bacia, ok? Mas é a parte da cintura pelve. A esfera é a cabeça do fêmur, que vai ter a articulação coxo-femoral. Ou as extremidades superiores a ele. A superfície óssea da esfera e da cavidade são cobertas de cartilagem articular, que eu mostrei anteriormente para vocês. Um tecido macio que vai, de certa forma, ali, amortecer, absorver os impactos e melhorar a questão da mobilidade, ok? As extremidades dos ossos e permite que se movimentem com uma certa facilidade, de uma forma mais natural. Uma membrana fina chamada de membrana sinovial, que eu expliquei para vocês, né, que é a cápsula membrana sinovial ali, reveste as articulações do quadril. Em um quadril sadio, essa membrana produz uma pequena quantidade de fluidos, que é o lubrificante ali que tem nessa região da cartilagem e elimina praticamente todos os atritos durante os movimentos. Então vai ter esse líquido, além de lubrificar, ele nutre também a articulação, que é o líquido sinovial ali. Da cartilagem, eliminando praticamente o atrito durante os movimentos do quadril. Faixas de tecido chamadas de ligamento ou cápsula do quadril conectam a esfera, né, da cavidade ali e proporcionam a estabilidade das articulações. Então, essa articulação ela vai ter vários componentes que vão estar envolvidos. Componente muscular, componente ligamentoso, vai ter ali a cartilagem, vai ter o líquido, todo esse processo ali para poder dar uma estabilidade para o quadril. Vocês vão entender o porquê, isso é importante, tá? E lubrificar e fazer com que os movimentos sejam um pouco melhor. Vamos lá, dá uma olhada aqui para mim. Dá uma olhada para mim, não, dá uma olhada comigo. Aqui a gente tem a pelve, né? A crista ilíaca e tudo mais. Aqui a gente tem a região do acetábulo, certo? Que é essa cavidade côncava. Aqui a gente tem a cabeça do fêmur, beleza? Aqui a gente vai ter o espaço articular, que aí vai ter o líquido, vai ter, né, que a gente viu anteriormente. Aqui a gente tem a cabeça, aqui a gente tem o colo do fêmur, aqui a gente tem o grande trocânter, o pequeno trocânter, a fossa piriforme aqui, né? E aqui a gente já vem o osso fêmur. Beleza? E aí a gente tem algumas coisas, algumas que eles chamam de acidentes anatômicos, tá vendo? Ó, tuberosidade glútea, que é onde vem ali a inserção do músculo do glúteo, tubérculo quadrado, que aqui também vai ter inserção dos músculos, trocânter maior, fossa trocantérica, isso aqui acho que mudou, salvo engano, acho que eles chamam de fossa piriforme agora, tá? Cabeça, a fóvea ligamentar, né, da cabeça ali, a gente tem um ligamento aqui, ó, que ele estica assim e prende aqui, ó, no acetábulo. Tem até um instrumental, que eles chamam de saca-cabeça, ele entra para poder estourar esse ligamento para poder tirar ali a cabeça do fêmur. Caso, por exemplo, tenha uma fratura nessa região aqui, né? Isso acontece, de usar isso daí para poder estourar esse ligamento para poder sair. Caso não, eles cortam e luxam o quadril para poder fazer o preparo dentro da técnica. Inclusive, se você quer aprender o passo a passo da cirurgia de quadril, tem uma aula específica, um módulo específico dentro do nosso curso de especialização somente sobre quadril, onde você vai aprender o passo a passo, tanto sobre o ponto de vista dos materiais de OPME, como a sequência cirúrgica, o momento específico de que cada instrumento é utilizado, como que cada um é, como que monta os equipamentos, tudo isso no passo a passo. O link para você fazer a sua inscrição agora e ter um diferencial competitivo de mercado está aqui, tá? Então não perde mais tempo não, senhoras e senhores. Fechou? Então, basicamente, a gente vai ter essas estruturas aqui. Por que isso é importante? Porque você precisa entender que o cara que inventou a questão da prótese de quadril, ele precisa pensar na anatomia, porque não é só fazer uma substituição. Eu preciso fazer com que esse paciente tenha função. Certo? Vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Aleatório, só para vocês entenderem. Às vezes as pessoas chegam lá no consultório. Eu sou cirurgião dentista, talvez você saiba, talvez você não saiba. Atualmente eu sou cirurgião dentista. Às vezes chega um paciente lá e fala assim, eu quero arrancar todos os meus dentes. Eu quero arrancar dente, eu quero fazer prótese, não sei o quê, ou eu quero arrancar dente, eu não quero ficar com dente. Eles não entendem que vai ter um dano.
E normalmente não é só um dano estético, porque ele fala assim, não me importa ficar com esse espaço aqui não. Mas o problema, na sua grande maioria das vezes, não é o estético, é o funcional. E o funcional ele vai estar relacionado a muitas outras coisas. Articulação temporomandibular, mastigação, oclusão. Alterando a oclusão, eu vou ter outros prejuízos, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, não é o objetivo dessa aula. Aí agora, para vocês entenderem. A gente acabou de entender o que é o componente todo aqui, tá vendo? Natural. É a fonte da juventude. É um meme, talvez você conheça isso, não conheça, mas é um meme bem antigo já quase. E aí a gente tem aqui a prótese, que é o objetivo desse vídeo. O que é a prótese? Aí lembrando, senhoras e senhores, deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês, tá? Talvez você vai chegar aqui e vai querer comentar, porque eu trabalho em ortopedia, porque é assim, porque é assado. Tá, a gente sabe muito bem disso. Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de interpretação do que é o vídeo, o objetivo do vídeo. Então, eu quero explicar para que você não fique comentando ali, porque eu vou responder os comentários e tudo mais, e às vezes a gente pega esses comentários que é meio cansativo. Beleza? A prótese de quadril, ela vai ter algumas indicações, beleza? A gente vai ter a artroplastia total coxo-femoral, que é a substituição total da articulação. Nós temos também as próteses parciais do quadril. Prótese de Thompson, prótese bipolar, ok? Então, a gente tem tipos de prótese. Cada uma vai ter um nível de complexidade. Por exemplo, a artroplastia é uma prótese completa, ao qual eu vou fazer o preparo tanto do componente femoral quanto do componente acetabular. Já diferente da prótese parcial, ok? E aí isso vai ser uma indicação normalmente do cirurgião, ok? Sei lá, vai pegar um paciente com 87 anos. O paciente, às vezes, clinicamente, ele vai ter um dano muito grande para fazer uma cirurgia dessa daqui, que é uma cirurgia maior. Eu vou ter preparo acetabular, vou ter preparo da estrutura do fêmur, né, do canal medular. Então, vai ser uma cirurgia mais longa, vai demorar mais tempo, vai ter mais substituições ali. E, às vezes, a prótese parcial, que é basicamente essa daqui, ó. Acho que eu tenho até uma aqui para mostrar para vocês. Ó, essa daqui a gente chama de prótese de Thompson. Eu vou ter aqui, ó, a cabeça do fêmur, o colo, tá? E eu vou ter a haste que vai ficar ali dentro do canal intramedular. Qual que é a diferença, Vinícius? Eu vou botar aqui, ó, curtinho para vocês entenderem. Ó. Vou botar aqui do meu lado aqui para vocês verem. Só para vocês saberem basicamente a diferença. Olha só. Virar para cá, ó. A imagem que está mostrando para vocês é uma substituição total. Vocês vão entender que eu vou explicar para vocês. Aqui na minha mão é uma substituição parcial, uma prótese de Thompson. Essa daqui, por exemplo, é de 47 milímetros. Ela vem marcada aqui, ó. 47 milímetros. Olha lá, deu para ver. Ok? Então, essa daqui é a diferença. Beleza? Essa daqui, por exemplo, é uma prótese que a gente chama de prótese cimentada. Essa prótese aqui, ela pode ser cimentada, não cimentada e mista. Então, isso tudo vai depender da indicação do ortopedista. Ok? Eu não vou entrar muito a fundo nesse tema, porque o nosso objetivo é trazer para você o que é uma prótese de quadril. E ela vai ter de vários tipos de composições. Eu tenho as próteses de cerâmica, que é tanto esse componente... Deixa eu botar aqui, ó. Esse componente aqui de cerâmica quanto esse daqui de cerâmica. Certo? Vou ter o acetábulo também, ou insert, que fica aqui, de poli, parafusado, que é o acetábulo. Então, isso tudo vai depender. Beleza? E aí, eu posso ter um fêmur cimentado e um acetábulo não cimentado. Eu posso ter o acetábulo cimentado junto com o fêmur cimentado. Então, tudo isso vai depender, tá, gente? Da indicação, do gosto, da técnica, do que o cirurgião quer, ok? De forma simples, as próteses são os substitutos das articulações para regiões danificadas do corpo. Basicamente, uma prótese total clássica de quadril constitui-se de um componente femoral ou haste femoral, beleza? Componente acetabular, beleza? E uma cabeça esférica, que está aqui, que seria a cabeça do fêmur. Existem vários tipos diferentes de prótese em relação a tamanho, modelo, conceito, meios de fixação ao osso, né?
superfícies de contato. Então, a gente tem, basicamente, uma infinidade de coisas. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, professor, como que é um processo de instrumentação cirúrgica de uma prótese de quadril? Então, é muito detalhe. Às vezes as pessoas falam assim, você tá com uma vontade, por que você não passa isso pra gente? Por quê? Porque é complicado, não tem como eu passar todas as informações, às vezes, num stories. Aqui nesse vídeo a gente já tá se alongando, entendeu? Então a gente precisa realmente passar mais tempo junto. E aí, o link tá aqui pra gente passar mais tempo junto. Lembrando que tem suporte, tá? Todo suporte aqui, a gente já tá o time preparado para te dar suporte, certificado de conclusão, reconhecido em todo o território nacional, tudo certinho, tá, gente? Tudo certinho. Tem também aqui, ó, na descrição, o contato nosso também do WhatsApp. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Opa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma visão, né? Uma vista externa de um componente acetabular não cimentado. E aqui é uma vista interna. Então, você vê, ó, o componente acetabular substituindo o acetábulo, que fica lá na cintura pélvica, com parafuso. Certo? Ele, normalmente, ele chama de preset. Ele entra, às vezes, bem arrochado. E aí, o ortopedista ele vai decidir colocar o parafuso e tal, tudo mais. Beleza? Aí depois aqui a gente tem os outros componentes que vão entrar. Olha aqui, ó. Aí eu vou ter as articulações de polietileno e as articulações de cerâmica. Isso tudo vai depender. Durabilidade, tempo, processo de revisão. Aí os cirurgiões, eles também precisam escolher isso. Pô, vou fazer essa prótese aqui, porque o que acontece? Para fazer, às vezes, uma revisão, depende. Se o paciente não tiver nenhum tipo de trauma, sofreu um acidente e tudo mais, demora para ele poder fazer uma revisão de um trabalho desse. Mas se ele precisar, eu preciso fazer uma cirurgia de revisão de prótese de quadril. Certo? Aqui a gente está fazendo uma cirurgia tranquila. A gente não, né? O médico lá, o cirurgião. Então, a gente tem esses componentes aqui. Então, vocês conseguiram perceber? Aqui eu vou ter um acetábulo não cimentado. Aqui eu vou ter a parte de dentro que vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar aqui. Certo? E depois vai vir ali a cabeça do fêmur que vai articular. Aí essa cabeça tem cabeça curta, cabeça longa, cabeça média e por aí vai. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu consiga mostrar para vocês desses componentes que seja interessante. Vamos lá. Aí aqui, ó, o que eu falei para vocês também, o tipo de haste. Nesse caso, a gente vê uma haste, que eu vou mostrar já para vocês, que vai aparecer na tela, é uma haste cimentada. Como que a gente sabe disso? Você vê aqui, ó, do lado, por exemplo, ó, uma película de cimento, ó. Certo? Essa daqui é uma haste cimentada. E aí a gente vê a haste, a cabeça, e aqui em cima já a questão do acetábulo. Essa daqui é a haste. Aqui é onde eles vão medir. Aí tem todo um cálculo que eles fazem de retroversão e tal, tudo mais, alguns testes que eles precisam fazer, porque isso tudo precisa ficar muito bem encaixadinho, porque se eles não conseguirem fazer todas as reduções, as inserções do músculo, das musculaturas do jeito que eles querem, pode ter algum tipo de problema da prótese ficar saindo do lugar, que eles chamam de luxação, enfim. Deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui são as hastes não cimentadas. São as hastes não cimentadas. Você vê que ela tem ali bastante diferença. A outra é completamente lisa. Essa daqui eu tenho algumas travas, eu tenho algumas elevações. Aqui é uma impregnação de hidroxopatita, que é um produto, né, que é jateado nesse tipo, ou cromo cobalto também, que vai ajudar, vai ter vitamina. Beleza? E vários tamanhos. Aqui, ó, é uma não cimentada. Aqui, ó, é cabeça de cromo cobalto, cabeça de cerâmica e cerâmica. Aí eu tenho dois tipos de cerâmica. Normalmente eles dizem que essa daqui é melhor. Tá? Eles podem fazer, por exemplo, um acetábulo de cerâmica com a cabeça de cromo cobalto. Normalmente os médicos gostam mais de fazer cerâmica. Tá? Os ortopedistas, eles gostam. Por quê? Normalmente vai ter uma durabilidade melhor, a funcionalidade é melhor. O paciente ele tem um benefício melhor, ok? Deixa eu mostrar aqui a última para a gente poder fechar a nossa aula.
E se você não está inscrito, você precisa se inscrever, porque se você não se inscrever, você não vai conseguir aprender. Se você não conseguir aprender, como é que vai ser a tua vida? Vai ser difícil, né? Então você tem que estar inscrito aqui no canal. Olha só que interessante. Aqui a gente vê o acetábulo, né? O acetábulo aqui nessa região, o acetábulo, o insert de propileno, essa daqui é uma forma de montagem, tá? Um tipo de prótese. Vai ter aqui um insert de propileno, cabeça de cromo cobalto ou até mesmo de aço, e aqui a gente vai ter a haste, tá? A haste femoral ou componente femoral, como eles chamam. Aqui a gente vai ter a cabeça de cerâmica com o insert de cerâmica, com o acetábulo também não cimentado. Eu tenho um acetábulo também de polietileno, que vai propileno, perdão, que vai ser cimentado. Então, basicamente, esses vão ser os componentes da prótese total de quadril. Então, essa prótese, por exemplo, ela vai ter uma sequência cirúrgica diferente, vai ter um processo cirúrgico diferente, vai ter preparos que são completamente diferentes. Então, tudo isso a gente precisa entender se queremos ser profissionais que vamos apresentar um diferencial competitivo de mercado. Eu preciso me apresentar para o mercado com algo diferente. Às vezes eu quero ser reconhecido, valorizado e bem remunerado, mas na hora da oferta do meu trabalho, da oferta daquilo que eu tenho, é fraco. Então, você precisa entender o seguinte, e eu fecho essa aula. Você é um produto no mercado, não você como um ser humano, mas aquilo que você oferta para o mercado é um produto. E esse produto ele vai ser avaliado pelo grau de dificuldade de encontrar outro produto igual ou semelhante a você. Então, quanto mais específico, mais especialista você for, por isso que médicos, eles se formam 6 anos na faculdade de medicina e vão se especializar em alguma coisa. Porque quando eu me especializo, eu resolvo um determinado tipo de problema. Uma mulher grávida, ela não precisa procurar um ortopedista, ela vai procurar um ginecologista e obstetra. Uma pessoa que está com um problema no olho, ela não vai procurar um uro, ela vai procurar um oftalmo. Então, a gente precisa entender que a forma genérica, de forma profissional, está acabando. Você vê enfermeiros se especializando, você vê fisioterapeutas, advogados, engenheiros, dentistas, médicos. Por quê que você ainda não virou essa chave e percebeu que talvez a dificuldade que você enfrenta hoje para conseguir oportunidades e emprego é justamente não ter um diferencial competitivo. Não se apresentar para o mercado com uma solução diferente e inovadora. E ainda assim a gente está nessa onda das especialidades. Tanto dessa área de OPME que eu, Vinícius, julgo ser as áreas com maior chance de contratação, ortopedia, neuro, buco, e a gente também tem essas especializações para instrumentadores cirúrgicos, tá? E estudantes de instrumentação cirúrgica, que vão fazer com que você entre para o mercado com um diferencial, se tornando um profissional realmente irresistível. Porque você acha que o médico, na hora de contratar, ele vai contratar uma pessoa que se formou no mesmo dia, certo? A gente se formou na mesma turma. Só que eu, quando estava estudando, aproveitei para fazer uma especialização. Só que na hora que ele vai estar fazendo o processo de avaliação, ele vai falar, cara, esse aqui é um instrumentador. Esse aqui é um instrumentador cirúrgico especialista em ortopedia. E eu sou um ortopedista, eu vou querer o quê? Vocês conseguem entender isso? Então, reflitam sobre isso. Beijo no coração de vocês e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Vê se você está inscrito, não esquece de comentar também o que você achou e tamo junto.